Artigo 1800. No caso do inciso 1 do artigo antecedente, os bens da herança serão confiados após a liquidação ou partilha a curador nomeado pelo juiz. Parágrafo 3º. Nascendo com vida o herdeiro esperado, ser-lhe-á deferida a sucessão com os frutos e rendimentos relativos à deixa a partir da morte do testador. Parágrafo 4. Se decorrido 2 anos após a abertura da sucessão não for concebido o herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrato do testador, caberão aos herdeiros legítimos. Artigo 1801. Não podem ser nomeados herdeiros nem legatários. Inciso 1. A pessoa que arroga ou escreveu o testamento, nem o seu cônjuge ou companheiro ou seus ascendentes e irmãos. Inciso 2. As testemunhas do testamento. Inciso 3. O concubino do testador casado, salvo se este, sem culpa sua, estiver separado de fato do cônjuge há mais de 5 anos. Inciso 4. Tabelião civil ou militar, ou o comandante ou escrivão perante quem se fizer, assim como o que fizer ou aprovar o testamento. Artigo 1802. São nulas as disposições testamentárias em favor de pessoas não legitimadas a suceder, ainda quando simuladas sob a forma de contrato oneroso ou feitas mediante interposta pessoa. Parágrafo único. Presume-se pessoas interpostas os ascendentes, os descendentes, os irmãos e o cônjuge ou companheiro do não legitimado a suceder. Artigo 1803. É lícita a deixa ao filho do concubino, quando também o for do testador. Capítulo 4. Da aceitação e renúncia da herança. Artigo 1804. Aceita a herança, torna-se definitiva a sua transmissão ao herdeiro desde a abertura da sucessão. Parágrafo único. A transmissão tem-se por não verificada quando o herdeiro renuncia à herança. Artigo 1805. A aceitação da herança, quando expressa, faz-se por declaração escrita, quando tácita, há de resultar tão somente de atos próprios da qualidade de herdeiro. Parágrafo 1º. Não exprimem a aceitação de herança os atos oficiosos como o funeral do finado, os meramente conservatórios ou os de administração e guarda provisória. Parágrafo 2º. Não importa igualmente a aceitação, a cessão gratuita, pura e simples da herança aos demais co-herdeiros. Artigo 1806. A renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial. Artigo 1807. O interessado em que o herdeiro declare se aceita ou não a herança poderá, 20 dias após aberta a sucessão, requerer ao juiz prazo razoável não maior de 30 dias para nele se pronunciar o herdeiro sob pena de se haver a herança por aceita. Artigo 1808. Não se pode aceitar ou renunciar à herança em parte, sob condição ou a termo. Parágrafo 1º. O herdeiro a quem se testarem legados, pode aceitá-los renunciando à herança ou aceitando-a repudiá-los. Parágrafo 2º. O herdeiro chamado na mesma sucessão a mais de um quinhão hereditário sob títulos sucessórios diversos pode livremente deliberar quanto aos quinhões que aceita aos que renuncia. Artigo 1809. Falecendo o herdeiro antes de declarar se aceita a herança, o poder de aceitar passa-lhe aos herdeiros, a menos que se trate de vocação adstrita a uma condição suspensiva ainda não verificada. Parágrafo único. Os chamados à sucessão do herdeiro falecido antes da aceitação, desde que concordem em receber a segunda herança, poderão aceitar ou renunciar à primeira. Artigo 1810. Na sucessão legítima, a parte do renunciante acresce a dos outros herdeiros da mesma classe e, sendo ele o único desta, resolve-se aos da subsequente. Artigo 1811. Ninguém pode suceder representando o herdeiro renunciante, se, porém, ele for o único legítimo da sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem à herança, poderão os filhos vir à sucessão por direito próprio e por cabeça. Artigo 1812. São irrevogáveis os atos de aceitação ou de renúncia da herança. Artigo 1813. Quando o herdeiro prejudicar os seus credores, renunciando à herança, poderão eles, com autorização do juiz, aceitá-la em nome do renunciante.